Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nessa data de hoje, 4/4 de 2026, sábado, mês de abril, 011. Vamos lá. Vamos começar o culto em 2 Coríntios, capítulo 10, 4/4 de 2026, sábado, mês de abril. Vamos lá. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois que quando estiver presente não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Jeová para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Jeová, e levando cativo todo o entendimento e a obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa do nosso poder, qual o Senhor Jeová, ou Senhor Jesus, ou o Senhor Espírito Santo nos deu para a edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. É como no dia de hoje. É como no dia de hoje. É o que eu sempre falo desse tipo de pessoas aqui. Ó. Presta bem atenção. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Quantos que estão fazendo isso nos dias de hoje? Quantos que estão fazendo isso aqui nos dias de hoje? Olha, que se louvam a si mesmos. Pessoas que gostam de seguir seus próprios pensamentos, mas não o pensamento de Jeová, mas não o pensamento de Jesus, mas não o pensamento do Espírito Santo, e não o pensamento dos dízimos da oferta, e não o pensamento de obedecer à palavra. Ela que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento, tá vendo? Estão sem entendimento, eles não têm entendimento, eles não têm sabedoria. Como vocês do outro lado também aí não têm entendimento nenhum. Acha que passa para o Simão Santo, acha que entende mais do que para o Simão Santo, vocês não entendem nem de vocês mesmo. Muito menos vocês vão querer passar, achar que vai passar. Ninguém passa não, meus irmãos, porque eu sou espiritual. A palavra já fala que é espiritual, ninguém passa espiritual. Entendeu? Ninguém, entendeu? Nem invisível, nem visível, ninguém passa o homem que é espiritual, igual a palavra fala. Um homem com Jeová já é maioria. Um homem só já é maioria. Entendeu? Já é grande. Por quê? Ele está ligado, ele está espiritual, ele está conectado, ele não está desligado. Entendeu? Porque vocês do outro lado andam desligados. Entendeu? Vocês adoram seguir seus próprios pensamentos. Vocês adoram fazer isso aqui, ó. Ela que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Jeová nos deu para chegarmos até vós. Lembra que eu já falei que o crente tem que andar no caminho reto, tem que andar na linha reta? Confirmando ela, porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida, andar no caminho reto lá que Jeová nos deu para chegarmos até vós, tá vendo? Crente que não anda no caminho reto, não é crente não. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes
Tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, o crente tem que ter isso aqui, ó, crescer na fé. Seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nós não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor Jeová, no Senhor Jesus, no Senhor Espírito Santo. É o que eu faço todos os dias, que eu sempre já fiz durante esses 8 anos, é o que eu sempre fiz durante esses 37 anos de ministério, né? Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor Jeová, no Senhor Jesus, no Espírito Santo. A igreja já fez seus 8 anos e eu tenho 37 anos de ministério. Eu me glorio no Pai, no Filho, no Espírito Santo e nesta igreja. Porque aqui a verdade é falada para mudar a pessoa que crê. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor Jeová, ou o Senhor Jesus, ou o Senhor Espírito Santo louva. Tá vendo? Por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs, Jeová não está em todas as igrejas, Jesus não está, o Espírito Santo não está, gente. Por isso que essa igreja quer separado, por isso que o meu ministério é separado, por isso que a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua, Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Porto Nova, Minas Gerais, Nação, Brasil, é separado por causa disso. Presta bem atenção, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros, acorda para a vida já. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Tá vendo? Mas sim aquele a quem o Senhor louva. Tá vendo? É como no dia de hoje. Tem pessoas aí que estão adorando a si mesmo. Eles são carnais. Tem igreja que o Pai e o Filho já abandonou eles, gente. Não tem nada de Deus ali não. Não tem nada. Entendeu? É igual quando a Covid veio, todas as igrejas fecharam. Como é que eu vou falar que o Espírito Santo está lá? Se eles fecharam a igreja, como é que eu vou falar que o Espírito Santo está lá? Aceitaram o veneno da injeção, né? Então, o Criador, o Pai e o Filho não está com essas pessoas não, gente. Entendeu? E hoje em dia os falsos profetas, a falsa profetisa, está demais. Eles não adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eles fazem? Eles vêm para a igreja e vão para a macumba. Eles vêm para a igreja e vão para o centro espírita. Eles vêm para a igreja e vai procurar feiticeiro, e vai procurar bruxa, e vai procurar bruxa. Então esse pessoal adora dois deuses, eles não adoram o Pai, Filho e Espírito Santo não, gente. Eu já avisei vocês há muito tempo. Saia fora de seus falsos profetas, falsos profetisas. Eles não tem nada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles falam da coisa da cabeça deles. Eles inventam a coisa da cabeça deles. Eles adoram dois deuses que eu acabei de falar aqui. Sai dessa igreja e vai lá para macumba, vai lá para feitiçaria, vai lá, eles não têm lugar certo para ficar não. Entendeu? Eles são piores do que os demônios, entendeu? Que nem demônios fazem isso que eles fazem. Entendeu? Então, esses pessoas são adoradores de quê? Do inferno, eles vão para o inferno. Eles vão para o lago de fogo. Entendeu? Então, por isso que eu estou alertando vocês que são inscritos. Saiam fora desses falsos profetas. Saiam fora desses falsos profetisas. Entendeu? E nos dias de hoje está demais. Entendeu? Saia fora que eu estou alertando vocês, porque eu já conheço esse pessoal todo. Eles não mudam. Entendeu? Por isso que o Criador, o Pai e o Filho já abandonou eles. Entendeu? Para que vocês não vão para o inferno com essas pessoas aí. Ó. Porque eles adoram a si mesmo. Eles não adoram o Pai, o Filho e o Espírito. Eles não adoram de jeito nenhum. Entendeu? Eles adoram é a si mesmo. Quando fala dízimo e oferta, eles não aceitam. Porque eles adoram a si mesmo. Eles gostam de adorar a si mesmo. Não o Pai, não o Filho e não o Espírito Santo. Eles não adoram a Trindade. Quando fala de dízimo e oferta, eles pulam fora. Quando fala de santidade, eles pulam fora. Quando fala para vir para a igreja, eles pulam fora. Entendeu? Quando fala para assistir o culto e aprender com os cultos, eles pulam fora. Então é pessoas que adoram a si mesmo. Então o Criador e o Pai e o Filho e o Espírito Santo já falou para a gente sair fora desse tipo de pessoas aqui. Esse tipo de pessoas aí não muda e nunca vai mudar. O que o versículo 17 fala? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Aquele, porém, quando fala aquele ou aquela, tanto homem como mulher,
Aquele ou aquela, porém, que se glorie-se no Senhor Jeová, glorie-se no Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glorie-se no Espírito Santo. Tá vendo? Tem que aprender a andar em santidade, é isso que está falando. Obedece que é melhor, melhor obedecer a palavra e obedecer à igreja. E é melhor obedecer também o pastor Simão Santos, porque o pastor Simão Santos está sendo a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo para libertar vocês e salvar vocês enquanto há tempo, entendeu? Enquanto há oportunidade, porque depois não terá não, entendeu? É por isso que essa igreja aqui odeia pessoas que seguem seus próprios pensamentos. É o que eu já falei, pessoas que seguem seus próprios pensamentos sempre será destruído. O Criador não está com essas pessoas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo não está com essas pessoas, entendeu? Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto. Nessa tarde, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Amém e amém. Continua abençoando sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Continua abençoando sempre essa sede e abençoa somente os dizimistas e ofertantes e abençoa somente os que estão sempre ajudando esta obra e esta igreja. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa e com tudo, que não para por nada, que não para por causa de ciclano nem por ninguém, que continua seguindo aquela obediência, anunciando o evangelho, igual está escrito ali, ó. Igual está escrito aqui, continua com esse propósito aqui, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, entendeu? Que não para jamais. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aqui segue a palavra, meu irmão. Aqui não segue homens e mulheres da terra, aqui segue a palavra. Igual está escrito, igual Jesus falou, examinar as escrituras, porque nela testifica de mim, do meu Pai, do Espírito Santo, da salvação e de tudo, tanto visível como invisível, tanto aqui como fora da terra, tanto na terra como fora da terra. Então, aqui estuda a palavra para não ser enganado, porque o mundo é enganador, mas aqui não. Essa igreja que veio para falar a verdade. O mundo não manda nessa igreja. Quem manda no mundo é essa igreja, né? O mundo não manda nessa igreja aqui não. Entendeu? Nem capeta, nem ninguém. A verdade que manda aqui é a palavra, é o poder, é a fé que eu tenho. Que vocês do outro lado não têm fé nenhuma. Que se tivesse fé, obedeceria o que eu estou ensinando todos os dias aqui para os seus próprios bens. Então até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso aí, ó. Tá vendo? Paulo defende a sua autoridade apostólica. Igual eu, que eu também defendo a minha autoridade apostólica também, a minha pregação, as minhas revelações. Por isso que eu não aceito ninguém querer me ensinar nada. Entendeu? Por isso que eu não aceito ninguém me querer ensinar nada, porque eu já sei de tudo. Entendeu? O que eu faço, vocês não fazem. Orar, jejuar, consagrar, devolver os dízimos, vocês não fazem. Cultuar todos os dias, vocês não fazem do outro lado. Então, não permito que vocês do outro lado também venham ensinar nada aqui e nem dar opinião de nada sobre aqui. Entendeu? Então, até o próximo culto e o próximo vídeo. Porque o meu rosto é limpo. O rosto de vocês do outro lado são sujos. Entendeu? É o que eu acabei de falar. Vocês não andam igual eu ando. Se andassem igual eu ando, tudo bem. Mas vocês não andam igual eu ando. Entendeu? O dia que aprender a andar direitinho, um pouco direito, eu sei que vocês não vão ser 100% santo igual eu sou, mas tentar ser 1%, 2%, 3% vai ser o suficiente para eu te entender. Mas se você não ser 1%, nem 2%, nem 3%, se vocês do outro lado aí não ser nem 1%, nem 2%, nem 3%, nem 4%, nem 5%, vocês não têm credibilidade com essa igreja, nem têm credibilidade com a minha vida. Certo? Então não venha dar opinião de nada e não venha querer ensinar nada aqui não. Quem sabe das coisas sou eu. A igreja está de pé por causa de quem? É por causa de vocês? Do outro lado aí? Não, a igreja está de pé por causa de mim. Entendeu? A mesma coisa que Paulo falou aqui. Paulo defende a sua autoridade pastoral. Igual eu defendo também a minha pregação. Eu defendo também a minha igreja. Eu defendo também meu ministério. Eu defendo também aonde que eu prego, onde que eu congrego.
Eu evangelizo igual nessa igreja aqui, quando eu saio daqui, só evangelizo aqui e aqui ficarei evangelizando. Porque a cura e o milagre acontece aqui dentro. Entendeu? Então eu defendo também a minha igreja, porque eu amo a minha igreja, eu amo é só aqui, daqui eu não saio. Igual já avisei em vários vídeos, essa igreja não sai para lugar nenhum, vai permanecer aqui neste bairro e ficará aqui até a volta de Jesus. Então até o próximo culto e o próximo vídeo. E mais uma vez vocês aprenderam aí que vocês têm que mudar de vida. É você do outro lado que tem que mudar de vida. Vai mudar é vocês. Entendeu? Até o próximo culto à noite.